Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está vendo isso. Esse vídeo é o vídeo de apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, apresentado aí como parte para a conclusão do curso de Engenharia Elétrica na UTF-PR de Cornélio Procópio. Eu sou o Luiz Fernando Barbosa de Oliveira e o meu orientador é o professor mestre Jancer Frank Zanini Desto. O meu trabalho de conclusão de curso tem como título, como temática, a análise comparativa dos métodos de cálculo de energia incidente para a escolha de equipamentos de proteção individual para proteção contra arco elétrico. E eu vou dar início agora. E agradeço desde já a atenção. Bom, então nós vamos falar um pouquinho aí sobre arco elétrico, vamos falar um pouquinho sobre energia incidente, de forma bem breve, para a gente poder ir para a parte do trabalho em si, do estudo de caso e da comparação. Bom, brevemente, nós temos aí em relação ao arco elétrico, né? O arco elétrico, ele é um risco intrínseco aí da instalação elétrica, seja em alta ou em baixa tensão. É algo que toda instalação elétrica pode ocorrer um arco elétrico. Tanto é que os disjuntores são feitos, né, para que ocorram arcos elétricos internamente a eles. Então, eles têm câmaras de inserção de arco elétrico para evitar alguns tipos de acidentes e para proteger também os colaboradores e para proteger o próprio sistema elétrico também. Os primeiros estudos do arco elétrico foram feitos em 1980, no início dos anos 80, através de Ralph Lee. Muitos consideram Ralph Lee o pai, né, do arco elétrico. E nós temos algumas normativas que vão falar sobre o arco elétrico. Na parte nacional, que nos mais interessa também, né, aqui, tem a NR10, que é a Segurança de Instalações Elétricas e Serviços de Eletricidade, e a NBR 16384, que é de 2020. As duas, principalmente a 16384, vai falar especificamente sobre arco elétrico, vai falar sobre medidas, sobre avaliação de energia incidente. A NR10 não, a NR10 ela é bem genérica. A única citação de arco elétrico que ela tem é sobre a necessidade de ensino nos treinamentos exigidos pela própria NR10. Mas ela não vai falar sobre medidas de controle ou cálculo de energia incidente. Então, ela está um pouco defasada em relação às normas internacionais. Porque a OSHA 1910269 e a NFPA 70E vão falar sobre metodologias de cálculo de energia incidente, tá? Para situações de arco elétrico. Então, elas já vão ser um guia para esses cálculos de energia incidente. Bom, quando nós falamos de arco elétrico, nós podemos ter algumas definições, né? Então, arco elétrico é uma passagem de corrente elétrica através de um meio a gás ou a vapor. Diferente, por exemplo, de um choque elétrico, né? Que nós temos, que é uma passagem de corrente elétrica através de um corpo humano. Aqui nós temos um meio a gás ou a vapor. Ele pode ocorrer aí, tanto quanto a separação entre dois terminais. Eu gosto bastante dessa definição de quando ocorre, né? Ou quando ele pode surgir do Marley e do Paris. Que é uma descarga que pode surgir sempre que houver rompimento, né? Falha do dielétrico, isolação de um ponto energizado em relação a terra, ou uma massa, ou entre dois pontos de potenciais diferentes. E quando ocorre um arco elétrico, tem três momentos, né, de ignição, expansão e explosão, como nós vemos na imagem. A partir do momento que ocorreu um arco elétrico, essa massa de ar, esse jato de plasma, ele vai ser lançado para fora, ainda mais se for um painel, né, um invólucro que tem um direcionamento bem claro. E ele vai, com alta temperatura, né, esse jato de plasma vai vir acompanhado de chuvas de metais derretidos, nuvem de gás quente, uma poeira de plasma, né, com altíssima temperatura. Então, temos algumas consequências a partir disso, né, desse arco elétrico. Como nós falamos aí, a parte de altíssima temperatura pode ocorrer aí queimaduras, tá? Esse índice aqui de 1,2 calorias por centímetro quadrado é o que o Ralph Lee vai dizer que é o índice onde ocorre queimaduras, onde começa a ocorrer queimaduras de segundo grau, que são potencialmente fatais. Então, o LAS que nós temos ali de limite de aproximação segura é o limite no qual ocorre uma energia incidente de 1,2 calorias por centímetro quadrado. A partir desse ponto, eu tenho que utilizar alguns EPIs, ou tenho que fazer alguns tipos de medidas de controle para que eu não possa sofrer, porque eu não venha sofrer queimaduras, né, ou queimaduras potencialmente fatais. Outras consequências de vapores metálicos, projeção de metais fundidos, luz intensa e ondas de pressão também.
E a parte do arco elétrico, nós temos a energia incidente. A energia incidente é a energia que, como o próprio nome diz, incide sobre um trabalhador, um objeto, uma área, um painel, a partir da ocorrência do arco elétrico. É energia térmica que incide em determinada área ou objeto. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a energia gerada pelo QS, nós vemos na imagem ali, ela vai gerar uma energia incidente, o arco elétrico vai gerar uma energia incidente, Q0, que vai atingir essa área de um objeto, de uma pessoa ou de um local. Então, é isso que nós queremos encontrar, essa energia incidente que ocorre a partir do arco elétrico. Então, nós temos três métodos aí que nós vamos ver, que é o método Ralph-Lee, Dogtin-New e o 3E, o 584. O único modelo matemático aí é o Ralph-Lee, os outros são modelos empíricos, testados, né, em laboratório. A partir disso, né, nós precisamos entender primeiro, antes dos EPIs, alguns métodos para diminuição da energia incidente. Porque tem uma hierarquia de controle, né? Primeiro eu preciso tentar eliminar o risco. Caso eu não consiga eliminar o risco de jeito nenhum, aí sim eu vou utilizar o EPI, que é uma medida menos efetiva, né? Que já se coloca, né, o colaborador ao risco, né? Você já está assumindo que esse colaborador já vai estar exposto ao risco. Bom, dentro disso, nós temos a principal aí, que é a parte de diminuição do tempo de eliminação da falta. Quanto menor o tempo dessa falta, o tempo desse arco elétrico, menor a energia incidente. Nós podemos ter um estudo de seletividade, melhorando aí a coordenação dos dispositivos de proteção, e também outros dispositivos mais tecnológicos, mais modernos, como os relés monitores de arco. São sensores, pequenos sensores de luminosidade, podem ser feitos aí por fibra ótica, que vão acompanhar talvez o painel todo, ou sensores pontuais em locais mais perigosos, com maior índice de energia incidente. E aí vem a necessidade também, né, de você calcular a energia incidente para entender se você precisa ou não tomar essas medidas, né, para diminuir essa energia. Bom, a partir disso, vimos os métodos, agora nós vemos também as vestimentas, né, os EPIs utilizados na parte de proteção contra arco elétrico. E segundo a NR10, segundo a NR6, nós temos que utilizar ele sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção. E nós sabemos que é difícil você fazer um trabalho de manutenção elétrica, de operação de um painel elétrico, sem nenhum tipo de risco. Você sempre vai ter que executar, de alguma maneira, uma medição em um painel energizado, uma termografia, por exemplo, em um painel energizado, aberto à sua frente, né? Alguns tipos de testes que você realiza em um transformador energizado, também são necessários aí o uso, existe o risco, então é necessário o uso dessa vestimenta de proteção. E segundo a NR10, e tem também a subjetividade dessa NR10, é a questão que ela fala muito pouco sobre o arco elétrico. Quando ela fala de vestimenta de proteção, ela está falando somente que a vestimenta tem que ser adequada à atividade e que ela deve conter uma questão de inflamabilidade, não pode ser inflamável. É isso que ela vai falar sobre vestimenta de proteção, basicamente. Né? Ela não vai falar nada mais específico sobre a parte de energia incidente. Aí uma falha, uma defasagem em relação a outras normas. Né? E aí, quando nós falamos de vestimenta de proteção, tem um item muito importante que é o ATPV, que é o valor de proteção contra arco térmico, né? Que é o valor no qual existe a probabilidade de 50% de chance de ocorrer uma propagação de chama, de o tecido não aguentar. Então, no valor do ATPV, você tem 50% de probabilidade dessa chance. Então, a partir de testes se encontra esses índices. Além do ATPV, nós temos aí o BT50, tá? Que é o local onde tem 50% de probabilidade de romper essa roupa, não só propagar chama, mas romper a roupa, tá? O flamabilidade também, que é o Ignition 50, que é o local onde a camada mais interna da roupa tem 50% de chance de entrar em combustão aí, tá? E o Heat Attenuation Factor, que é o fator de atenuação aí do fogo também, que essa roupa vai ter também. São alguns índices encontrados através de testes realizados aí de formas práticas, né, nas próprias roupas e vestimentas, os próprios tecidos. Aqui é um exemplo só que eu peguei para falar, para mostrar aí a vestimenta de proteção com a categoria, né, e o valor de TPV. Bom, agora na parte de metodologias de cálculo, né, nós temos duas formas aí de nós estipularmos, segundo a NFPA 130E, de estipular um EPI, né, dois modos para selecionar o EPI. A NFPA foi fundada aí no final dos anos 70, citou o arco elétrico pela primeira vez em 95, incluiu os EPIs nos anos 2000.
E tem dois modos que ela se... O primeiro deles é por categoria de risco. Quando nós falamos categoria de risco, nós estamos falando aí sobre categorias de risco de 1 a 4, que aí vai depender do tipo de atividade desenvolvida e o tipo de risco ao qual ele está exposto em relação à classe de tensão e tipo de atividade que vai executar. A partir disso, a norma vai colocar algumas tabelas para nós e expor essas categorias de risco. E a partir disso, né, dessa categoria, você vai adquirir o EPI necessário. E a outra é a parte que ela coloca no nexo D, que são as três metodologias que nós já comentamos. Ralph-Lee, Doctrin-Neal e 3E1584. Quando nós falamos de Ralph-Lee, de novo, é um modelo matemático, ele vai usar aí a parte de máximo de circuitos elétricos, de máxima transferência de potência, e ele vai colocar aqui a corrente de arco, né, para estipular essa energia incidente. E a corrente de arco ela sempre vai ser igual à metade da corrente de curto-circuito. O maior valor de arco elétrico que nós temos aí vai ser igual à metade da corrente de curto-circuito. É o maior valor possível que ela tem. Ralph-Lee pode ser usado tanto para alta e baixa tensão, usado tanto para locais enclausurados quanto para locais ao ar livre, não tem essa divisão, né? E a equação que nós temos aí é essa equação que nós vemos na apresentação, onde EI é a energia incidente, IBF é a corrente de curto-circuito franca, V é a tensão de linha, T é o tempo de eliminação desse arco, e D é a distância do colaborador em relação ao ponto de origem do arco elétrico. E o LAS, que nós falamos, que é o limite de aproximação segura. Então, vou calcular essa distância também. Para o nível de curto que eu tenho, o tempo de eliminação do arco que eu tenho, eu vou calcular essa distância onde vai ocorrer um nível de energia incidente de 1,2. O MVA que nós temos aqui é a potência de curto-circuito aí, num curto-circuito franco, né? O Dogtin-Neal já é um modelo diferente, é um modelo empírico, já serve para casos trifásicos, até 600 volts apenas. Então, ele pega um range muito pequeno de tensão, com corrente de curto-circuito entre 16 kA e 50 kA, né? E tem duas questões, duas equações. Uma específica para o ar livre e outra específica para locais, situações enclausuradas, né? Então, nós temos duas equações diferentes. As referências aqui são as mesmas, né? D para distância, IBF é a questão de curto-circuito, falta franca, e T o tempo de eliminação desse arco. E aqui também é a parte do LAS. Vou passar mais brevemente para a gente dar sequência aqui e não tomar muito tempo. A outra metodologia que nós temos aí, 3E1584, última atualização em 2018, é um modelo empírico também, em situações trifásicas somente, frequência de 50 a 60 Hz, de 208 volts a 15 kV. Tá? Sendo que para a tensão é de 208 volts a 600, né? Nós temos aí corrente de curto, tem que ser entre 500 amperes e 106 kA, e distância entre condutores 6,35 a 76 milímetros. E para 600 a 15 kV, nós temos a corrente de curto entre 200 amperes e 65 kA. E a distância entre condutores de 13 a 152 milímetros. E nós temos etapas, são 10 etapas nesse levantamento aí para poder fazer o cálculo de energia incidente da I3E1584. Então, primeiro, coleta de dados da instalação do sistema elétrico, como informação de extensão das instalações elétricas, descrição da entrada do sistema, levantamento de painéis, de subestação, quadros gerais, centro de comando de motores, painéis de distribuição, e levantamento de equipamentos do sistema também, inversores CA e transformadores, né, inversores CC também, que vão interferir nessa parte de curto e corrente de arco elétrico. Determinar depois o modo de operação do sistema, por exemplo, né, quantas alimentações, possui geradores, opera com 2 transformadores em paralelo, né? E o cálculo de energia incidente tem que ser feito para todos esses modos de operação do sistema. E determinar também, depois, o próximo passo, a corrente de falta franca. Normalmente, esse estudo já é realizado no projeto de implantação, né, da empresa, né? Mas muitas vezes as empresas não têm ou perderam esse projeto, também tem que ser realizado. O próximo passo é determinar o espaçamento típico e tamanho dos invólucros. Isso é dado pela norma. Então, vou passar aqui até brevemente, pela tensão e classe dos equipamentos. Tem que ocorrer um ajuste das dimensões desses invólucros também. Caso não bata com essas informações aqui, caso seja divergente, tem que fazer um ajuste. E aqui você tem todo um procedimento para isso. O próximo passo é determinar a configuração do eletrodo de equipamento, desde um eletrodo vertical, horizontal, enclausurado ou não,
né? Nós temos aqui algumas configurações. O próximo passo, depois de determinar a distância de trabalho, também especificada pela própria I3E, e a partir disso fazer o cálculo da corrente do arco elétrico, a partir dessas informações. Nós temos aqui as equações bem mais complexas, né, levando em consideração várias constantes que nós temos, que a norma vai trazer para nós. Esse G aqui, que talvez seja o mais diferente do que nós vimos até aqui, é o gap, que é a distância entre os condutores. E esse C1, que nós estamos vendo aqui, é um fator, né, uma constante variável, né? Se é assim que eu posso dizer, né? Um fator variável aqui varia dependendo do tipo de classe do equipamento, tipo de tensão do equipamento. E nós temos aí vários tipos de situação. Então, para tensões diferentes, equações diferentes também. E depois eu tenho que determinar a duração desse arco elétrico. Para qual tipo de proteção desse circuito? E qual tipo de atuação que nós temos? Será que tem um relé de proteção? Será que é só um fusível, um disjuntor? E tem que considerar o tempo de disparo, né? O tempo de ação desse relé, por exemplo, o tempo de ação mecânica do dispositivo também. Então, para calcular essa energia incidente, a partir do cálculo do tempo, a partir do cálculo da corrente de arco, nós temos algumas equações que nós vemos aqui a partir dessas apresentações. Então, você vê que são conceitos muito mais complexos, né, na I3E, né? Então, envolve interpolações também, assim como na parte do cálculo do LAS, do limite de aproximação segura. Bom, vamos para o estudo de caso. Eu sei que já estou passando um pouquinho do tempo aqui, mas vou ser breve aqui para a gente poder abordar essa questão do estudo de caso. Bom, nós pegamos uma cooperativa de alimentos, né? A alimentação ela é feita pela rede da Copel, dessa cooperativa. A média tensão dela está ali na casa de 34,5 kV. Ela possui uma cabine de entrada que funciona como uma cabine de medição e proteção também. O disjuntor de proteção da cabine é um disjuntor Siemens 3AH5312, né? Nós vamos ver algumas informações depois. Possui uma cabine de transformação com 2 transformadores a seco de 2000 kVA, também com um disjuntor de proteção aí, Siemens do mesmo modelo, e uma subestação em poste com transformador a óleo de 300 kVA. E a baixa tensão a gente tem de 380, né? 380 e 220 fase térmica. Bom, aqui o esquema unifilar, né, dessa instalação elétrica, nós vemos ali desde a entrada de energia, passando pela cabine de entrada, né, e depois a cabine de transformação, assim como a cabine em poste, que nós vemos aqui na parte de cima aqui também, na R3. Bom, os dados do sistema e da instalação. Algumas informações aí dos disjuntores de média e baixa tensão da unidade, tá? Os disjuntores, então nós temos aí o disjuntor 1, o disjuntor 2, né? O disjuntor 3 e o disjuntor 4 dessa instalação. O disjuntor 5 também, né? Que são os disjuntores de proteção onde nós vamos fazer esses cálculos de energia incidente. Eles ficam aí na cabine de entrada, cabine de transformação e nos painéis de baixa tensão. Um é localizado na própria cabine de transformação, os outros são localizados distribuídos aí dentro da planta, tá? Classe de tensão deles, né? Algumas correntes nominais que eles têm aqui. Bom, informações dos invólucros em baixa tensão. Então, aqui nós temos as dimensões desses invólucros, depois nós vamos fazer a correção deles. E todos eles, pessoal, estão aqui na configuração do eletrodo em condutores verticais, tá? Sem barreira. Ok? Então, dentro de enclausurados, né? Então, condutores verticais enclausurados sem barreira. E todos esses painéis são painéis de distribuição de baixa tensão no tipo de classe de equipamento localizado aí na própria norma, na própria I3E 1584. O estudo de curto-circuito não foi realizado por mim, porque não era o foco do trabalho em si, mas ele foi disponibilizado pela própria empresa. Então, a empresa já possuía as informações de curto-circuito, né? E o tempo também de eliminação do arco elétrico também foi estipulado por esse estudo de curto-circuito e através das informações dos próprios disjuntores e dispositivos de proteção utilizados aqui. Todos os disjuntores que estão aqui, eles possuíam algum tipo de ajuste, sendo que o disjuntor 1 possuía um relé próprio, específico para proteção em alta tensão, exigido pela concessionária. O disjuntor 3 e 4 possuem relés digitais, né? Relés de ajuste presentes no próprio disjuntor.
não era separado, e o disjuntor 5 possuía relés, mas relés mais simples, relés apenas de ajustes de corrente térmica, né, que a gente fala ali, de proteção térmica e de proteção de magnetização apenas. Por isso que também ela tem um tempo de eliminação de arco um pouco mais alto. Aqui, pessoal, informação então do curto-circuito, né? Então, a gente tem aqui o ponto 1. O ponto 1 é logo depois do disjuntor de entrada que nós temos. Então, a gente tem a entrada da Copel, o disjuntor de entrada que é o disjuntor 1. O ponto 1 aqui é esse barramento, onde ocorre esse primeiro ponto de falha, de 1.758 amperes. O ponto 2 já é posterior ao segundo disjuntor de alta tensão, o disjuntor 2, que é o ponto aqui, ó, o ponto 2 são nos dois trafos de 2.000 kVA. O ponto 3 já é na parte de baixa tensão do primeiro trafo. O ponto 4 já é na parte de baixa tensão do segundo trafo, do TR2. E o ponto 5 é a parte de baixa tensão do trafo em poste, que é o TR3. Então, nós já temos aqui também as informações de corrente de curto-circuito em cada ponto, que nós podemos ver aqui na tabela, né? E os resultados, pessoal? A partir dessas informações, nós fizemos os cálculos através das metodologias. Primeiro, nós precisamos calcular a corrente de arco elétrico para cada um das metodologias. Então, nós temos algumas coisas interessantes e situações que nós precisamos conversar sobre. O ponto 1, que é o ponto de alta tensão, uma tensão de 34,5 kV, né, que tem uma corrente de curto-circuito de 1,758 kA, nós fizemos em duas metodologias. A primeira delas, a Ralph-Lee, deu uma corrente de arco elétrico de 0,879, que, como nós vimos, a maior corrente de arco elétrico possível é metade do valor da de curto-circuito, então foi isso que nós estipulamos aqui. A do Dougherty-New, que nós estamos vendo ali a segunda, deu 5,389 kA. Mas vocês podem perceber que ele é um valor maior do que o valor de curto-circuito para o ponto 3, do disjuntor 3 aqui. Mesmo a corrente sendo muito menor. Mas por que isso? Porque quando nós voltamos aqui no Dougherty-New, nós podemos avaliar a seguinte situação. A corrente de arco elétrico, né, calculada através do método Dougherty-New, ela é uma equação de segundo grau. Ou seja, ela precisa de um limite. Ela tem um limite. Porque passando desse limite, a corrente de arco ela volta a subir, o que não apresenta na realidade. Por isso que ela tem essa limitação de 16 a 50 kA. Então, nessa análise comparativa, a gente já vê uma limitação muito grande do Dougherty-New também, né? E a gente vai ver, voltando aqui para o slide, a gente vai ver que não foi possível fazer o cálculo através da metodologia do I3E1584, porque essa metodologia ela não atende a tensão de 34,5 kV, ela vai somente até 15 kV. Então, nós vemos aqui as outras informações também. Aqui também nós fizemos, só por motivos didáticos, o cálculo no ponto 5, né, através do Dougherty-New, pois esse valor de corrente de curto de 8,4 kA não entra dentro das limitações da metodologia. Bom, em relação a isso, então, foi calculada a energia incidente para cada método e para cada ponto, né? O ponto 1, 3, 4 e 5. Então, nós vemos aqui o seguinte, que os valores mais altos são para o Dougherty-New, dentro das possibilidades e parâmetros que ele pede, né? Os valores mais baixos que nós temos comparado ao Ralph-Lee, porém, quando nós colocamos aí para uma tensão de 34,5, é difícil nós compararmos porque não tem outra metodologia que pode ser utilizada aqui nesse caso. Então, nós não temos como comparar, fazer essa análise para as outras metodologias. Mas nós entendemos já que, dentro das três normativas, apenas uma delas funciona para essa unidade na parte de média tensão ou alta tensão, conforme a NR10 coloca. E também fizemos aqui o cálculo para o limite de aproximação segura. Algo interessante que nós vimos aqui é que para a NR10 existe um conceito de zona livre, né? Zona livre, zona controlada e zona de risco.
Quando a NR10 vai falar de zona livre, é um local onde qualquer pessoa sem equipamento nenhum, nenhum equipamento de proteção individual, não precisa ser autorizado, ela pode estar naquele local, né? É isso que nós chamamos de zona livre. Pode ser na frente de um painel, mas uma distância X. Para 34,5, a NR10 vai falar para nós que a zona livre é a partir de 1,58 m. Nós vemos aqui que para Ralph Lee, esse limite de aproximação segura não é 1,58 m. E sim, nós vemos aqui que é mais do que 2 metros, né? Nós vemos que é mais de 2 metros esse limite de aproximação segura. Então, a NR10 coloca 1,58 m, porém, ela não leva em consideração que para cada situação de arco elétrico, para cada situação de tensão, corrente de curto, distâncias, a gente vai ter um limite de aproximação seguro. E que não é recomendável fazer uma zona livre ou um espaçamento genérico para o tipo de tensão em geral, né? Pois o arco elétrico pode ocorrer queimaduras de segundo grau muito graves, por exemplo, aqui nesse caso, para 1,58 m. Nós vemos isso também para baixa tensão, onde a NR10 vai colocar que é 70 centímetros zona livre. A partir de 70 centímetros, qualquer pessoa pode estar. Então, aqui quase nenhum, na verdade, atendeu essa normativa da NR10. Somente aqui o ponto 5, né, no disjuntor 5, tá? Onde o LAS do Ralph Lee, apenas do Ralph Lee, ficou abaixo de 70 centímetros. Então, a gente já vê essa divergência também da normativa brasileira em relação aos cálculos, né, exigidos aí pelas normativas internacionais. Não batem com as normas brasileiras, né, principalmente nessa parte de distanciamento, de isolação de área, de zona livre. Bom, pessoal, fechando aqui, então, nesse estudo de caso que nós vimos, primeiro, os parâmetros e limitações, né, muito claros aí das metodologias de cálculo. Ralph Lee é o único acima de 15 kV em corrente alternada, que nós temos aí na NFPA, né? Depois a OSHA 910-269, ela vai falar também sobre outras metodologias para cálculo acima de 15 kV. Mas a NFPA, que é muito difundida e mais conhecida para os norte-americanos, já não tem essa questão. E o brasileiro olha muito. A própria a NBR 16834 fala sobre a NFPA, perdão, 16384 fala sobre a NFPA, e a NFPA não tem metodologia para alta tensão acima de 15 kV. Tem muitas empresas que nós atendemos, né, muitas empresas que a empresa que eu trabalho atende é acima de 15 kV. No Chain New, com grandes limitações, né, de corrente de tensão, nós vimos somente até 600 volts, né? Sendo que ainda tensão de 16 a 50 kA, sendo que forma uma parábola, né? Então, se for abaixo de 16 kA, já não pode ser considerado um valor real. E a I3E 1584 com cálculos bem complexos, né? Mas com parâmetros muito melhores. Leva em consideração muito mais informações do sistema para os seus cálculos. Nós vimos também a importância da diminuição, né, do tempo de atuação dessas proteções. O tempo é diretamente proporcional em todas as metodologias, e as medidas de controle elas podem se tornar eficientes na diminuição da energia incidente. Então, diminuir até, como nós vimos, nós podemos ver alguns métodos, né, em até 10 vezes esse nível de energia incidente, na verdade, até 10 vezes o tempo, né, de atuação desse dispositivo de proteção. Nós vemos também, como nós dizemos, né, a parte de educação das normas, como eu já bati bastante aqui, e a carência nas vestimentas de proteção. Porque nós fizemos um levantamento também, nós podemos ver através do trabalho, um levantamento junto a empresas específicas na área de vestimentas de proteção contra arco elétrico, e nenhuma das empresas atendia valores na categoria 1, abaixo de 8 calorias por centímetro quadrado. E vários dos nossos cálculos aqui, só 2, na verdade, dos nossos cálculos passaram de 8, que é o que tem hoje nas vestimentas do Brasil. O restante estão abaixo. Então, nós vemos uma carência nas vestimentas de proteção e um sobredimensionamento, muitas vezes, dessas vestimentas. Colaboradores usando vestimentas mais grossas, usando vestimentas que muitas vezes atrapalham o dia a dia do trabalho, até levando ao próprio trabalhador não usar a vestimenta de forma adequada, por ser acima do necessário, então colocando esse trabalhador em risco no dia a dia. Peço desculpas pelo o passar do ponto aqui,
mas agradeço pela disposição e atenção de vocês e espero que tenha sido um bom trabalho e que tenha contribuído de alguma forma no conhecimento de vocês também. E na conclusão do meu curso, eu sei que concluiu, que ajudou muito e beneficiou muito no meu aprendizado também. Muito obrigado e até mais.